E vamos seguindo aqui com a nossa pauta. O presidente Lula sancionou hoje o projeto de lei antifacção, com poucos vetos, na verdade são 2 vetos aí principais. Um deles retira um trecho que igualava as penas de integrantes de facções criminosas e de pessoas sem ligação direta com o crime organizado. A proposta previa condenações de até 30 anos. Lula vetou um outro trecho também que estabelecia a perda de receita da União. Esse trecho vetado previa a destinação de produtos e valores apreendidos do crime organizado a fundos dos estados e do Distrito Federal, em vez de destiná-los à União, como manda a lei atual. Quem está aqui com a gente para nos ajudar também com as análises em relação à lei antifacção e aos vetos do presidente Lula é o conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Roberto Shoa. Roberto, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite. De novo, a gente precisa, em algum lugar, ter um botãozinho do áudio para a gente ligar, para a gente poder ouvir. Foi agora? Isso, agora foi. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui. O prazer é nosso. Queria sua análise, Shoa, sobre tanto o que é, e explicar um pouquinho para a nossa audiência o que é essa lei antifacção, que voltou, tem um projeto que teve origem no governo, foi para a Câmara, relatoria do Guilherme Derrite, foi para o Senado, mudou tudo com o Alessandro Vieira, voltou para a Câmara, que derrubou as mudanças feitas no Senado. No fim, a gente não sabe direito o que sobrou desse projeto. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente e analisasse esses 2 vetos do Lula também, por favor. Claro, vou tentar ser o mais didático possível, porque realmente foi uma novela. Você teve, do governo Lula, a iniciativa, que é algo que a gente deve reconhecer, porque há décadas governos federais têm resistido em chamar o problema da segurança pública para si, e o governo Lula ele entendeu que ele precisava e precisa entrar nessa seara, porque é uma demanda da sociedade, é considerado um tema essencial hoje no debate político e cotidiano do Brasil. Então, foi feito um grupo de estudo para se elaborar um projeto para se combater as organizações criminosas no Brasil, porque há um entendimento, e é evidente, de que os estados sozinhos já não conseguem enfrentar organizações criminosas, algumas multinacionais, como o PCC e o Comando Vermelho. Inclusive, a gente tem hoje 88 organizações criminosas em atuação no Brasil, segundo o levantamento da Secretaria Nacional de Políticas Penais. Então, após um estudo, foi elaborado um projeto que foi enviado para a Câmara dos Deputados para dar-se início ao processo legislativo, o que é comum e é necessário em qualquer democracia. O problema é que, ao invés de se discutir esse projeto, não só de forma técnica, mas, claro, de forma política, mas técnica, mas pensando no interesse do Estado, como uma política de Estado, houve uma politização exacerbada dentro de uma polarização que o Brasil vive, em que mais importante do que elaborar um projeto que seja factível e que realmente cumpra o seu objetivo, foi defender uma narrativa, construir uma visão de um mundo diferente. E aí o relator apresentou um projeto, mudanças que foram muito criticadas, porque era horrível, depois fez outra mudança, e depois outra mudança, e foram várias em sequência, até que uma foi aprovada e decidiu-se que a chance de melhorar o que foi feito seria no Senado. Com a relatoria do senador Alessandro Vieira, que é alguém que tem experiência no ramo, um delegado, ele conseguiu desfazer as mudanças que pioraram o projeto, inclusive propor algumas melhorias, tentando inserir um financiamento para o combate ao crime organizado, para instituições de segurança pública, com a taxação das BETs. Foi um projeto que, inclusive, foi elogiado pelas instituições civis, pelo governo federal, porque ele previa realmente ferramentas eficazes. Com o retorno para a Câmara para fazer a reanálise, seguindo o rito do processo legislativo, infelizmente houve novamente mudanças para retomada do texto anterior, que tinha sido muito criticado, mas no fim é o que foi aprovado e é o que foi sancionado pelo governo hoje. Importante a gente entender que esse é o processo legislativo. Dentro de uma democracia é assim que se fazem as leis. Goste ou não,
O Congresso foi eleito democraticamente e esses são os representantes do povo. E também a gente tem que pensar o seguinte: há uma crítica de que aumentou-se muito as penas, aumentou-se, diminuiu-se a progressão do regime penitenciário, mas essa é uma demanda da sociedade. Apesar de a gente entender que pode não ter o efeito desejável ou desejado, a verdade é que a população, diante de um cenário de insegurança e de uma sensação de insegurança e de impunidade muito grande, ela entende que é preciso encarcerar mais e dar penas mais elevadas. E esse projeto, de alguma forma, atende isso. Ocorre que, dentro dessas mudanças, houve um artigo que era muito perigoso, um parágrafo, que desde da mudança do primeiro relatório do DERIT, que previa a possibilidade de punir pessoas, mesmo que não fizessem parte de organização criminosa, que cometessem determinados atos que estavam elencados no artigo. E ali a gente poderia, por exemplo, enquadrar pessoas que fechassem ruas para protestos, pessoas que fizessem protestos mais violentos com a polícia, por exemplo, tacando pedra ou alguma coisa. Você poderia enquadrar essas pessoas com penas de 12 a 30 anos, que são penas de homicídio, equivalentes a homicídio, e tratando-as no mesmo regime de progressão de pena e como um crime hediondo. Isso é muito perigoso para uma democracia, porque praticamente você silencia uma enormidade, uma parte relevante da população que tem o protesto como única ferramenta para obter um mínimo de direito que não lhe é dado. E às vezes, inclusive, para protestar contra excessos que ocorrem em operações policiais, que a gente sabe que ocorrem. Então, esse veto do governo Lula, ele foi muito importante e eu torço muito para que ele não seja derrubado, porque a gente está tratando do direito das pessoas poderem protestar por melhorias nas suas condições de vida. O outro ponto do projeto, que é o veto na questão do fundo, olha, se realmente havia essa preocupação em dar mais dinheiro para os estados, mantivesse a taxação das bets, que estava prevista na mudança feita pelo Senado. Aí não haveria briga, porque a previsão de recursos era enorme. Agora, o governo se propor a liderar o combate a organizações criminosas nacionais e, ao mesmo tempo, ter um corte no orçamento para fazer esse papel, seria incoerente. Então, é compreensível esse veto. Carla. Puxou. Mas, por exemplo, agora uma dúvida que fica, porque muito se falava, né, nesses projetos de segurança pública do governo puxar para si essa bandeira, ainda mais em ano eleitoral, que pode ser bom e ruim. Muitos falavam assim, tem que tomar cuidado, porque senão vai acabar criando esse pastel de vento, vai criar uma expectativa, não vai mudar a sensação de segurança nas pessoas e pode ser ruim ele ter puxado esse debate. E essa questão do financiamento é uma questão importante. O que dá para imaginar que com esse PL assim, possa, sabe, chegar na ponta, efetivamente, as pessoas dizendo, olha, está sendo feito algo pela segurança, ainda mais sem dinheiro. Não tem esse risco de virar um pastel de vento? Esse risco é real, porque, infelizmente, faltam ferramentas. Quando você faz um projeto de lei desse, você tem que pensar ao mesmo tempo a execuibilidade dele. Olha, como é que eu vou cumprir o que está aqui? Por exemplo, tem uma parte do projeto que prevê um prazo para que as investigações criminais sejam concluídas. Olha, tem estrutura nas polícias civis para fazer essa investigação? A gente vê os índices de elucidações de homicídios são ridículos. Quer dizer, a gente deu essa estrutura, a gente deu preparo para que isso seja cumprido? Outro ponto. Vamos dar um foco no combate ao tráfico de armas, vamos combater a circulação de armas de fogo. Olha, você criou mecanismos para que isso seja possível. Recentemente foi publicada uma portaria para criar a Rede Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Armas. São medidas que são muito boas e são importantes. Não dá para a gente demonizar e dizer que é o pastel de vento que foi feito, mas que não trará resultados. Agora a gente precisa cobrar que sejam implantadas ferramentas para que isso seja efetivo. E aí a gente tem que pensar o seguinte: o governo federal quer ter esse papel, é preciso criar um Ministério da Segurança Pública. Um país que tem 2 organizações criminosas transnacionais, 40 mil homicídios, com mais de 70% deles cometidos com uso de armas de fogo, milhões de pessoas
vivendo sob controle de organizações criminosas. E a segurança pública não ter sequer um ministério, a gente precisa enfrentar isso. Outra coisa, queremos que o governo federal lidere esse processo, trabalhe de forma integrada com os estados, tem que ter efetivo, tem que ter estrutura. A Polícia Federal tem 13 mil servidores. Qual o percentual deles que trabalha em parte administrativa, que não faz trabalho de fiscalização, que não está na rua investigando? A gente precisa encarar isso. Não é só sobre dinheiro também, porque dinheiro se gasta muito. Agora, como é gasto esse dinheiro? Entendeu? Porque o que a gente mais viu foi a criação de fundos aí, e esses fundos serviram para penduricalhos, para benesses, para carreiras, benefícios corporativistas. Na verdade, eu acho que eu defendo o seguinte: a gente precisa de mais transparência. A gente hoje sequer sabe quanto custou uma operação como a Operação Contenção no Rio de Janeiro. Quanto custou aquilo para os cofres públicos? Qual a efetividade disso? Como é que está sendo gasto o dinheiro público? Valeu a pena mobilizar 2.500 homens, helicópteros, tudo aquilo para apreender 100 fuzis? Sabe? A gente não consegue fazer isso de outra forma, com menos gasto. A Carbono Oculto, ela mostrou. A gente não consegue apreender muito mais dinheiro e atacar o fluxo financeiro sem mortes, sem precisar de tanta, como é que se fala, parafernália, sabe? A gente precisa ter esse debate. Já que a segurança pública se tornou o ponto principal de preocupação da população, a gente precisa tratar de reformar esse sistema para que ele funcione. Porque desde 88, a gente tem mexido em tudo, menos na segurança pública. E já que o governo federal quer fazer isso, vamos em frente. E com certeza isso também vai ser um tema que a gente vai conversar muito ao longo desse ano, vai ser tema do debate eleitoral, não tem a menor dúvida. Ushua, te agradeço muito por hoje e já fica o convite para você voltar outras vezes aqui ao Poder e Mercado, até com mais tempo, para a gente poder debater mais a fundo essas questões. Muito obrigado pela sua análise. Prazer foi meu, a hora que precisarem é só acionar, vai ser ótimo poder contribuir. Muito obrigado. Boa noite. Uma boa noite.